Quando o Cortez vai aquecer, eu penso, bom, o Cortez está aquecendo, sentiu o Diogo Barbosa. Não, ele tira o PP, transforma o Diogo Barbosa num ponteiro esquerdo, tendo o Ferreira, tendo o Guilherme Azevedo, tendo o Luiz Fernando, pelo menos 3 oportunidades. Isso eu não consegui entender. Mas o resultado é soberano. Só que eu concordo contigo. O Grêmio ganhou, mas não dá para dizer que o Grêmio afastou nenhum tipo de crise ainda. E o Robinho, eu concordo contigo, eu acho que entrega pouco pro time. Peça decorativa. Eu primeiro fiquei muito satisfeito em ver o Grêmio. Os jogos, às vezes, eles têm que nos entregar algumas verdades. E quando o Grêmio mostrou em muito tempo que tinha perdido a identidade, a gente ficou procurando situações. Pô, vamos jogar com 3 volantes, vamos jogar com 3 zagueiros, vamos tentar fazer isso, vamos tentar fazer aquilo. Ontem o Grêmio foi o Grêmio mais genuíno desse Grêmio, dessa geração Michael. O Grêmio jogou com 2 zagueiros bem postados, com 2 volantes em linha na frente da área, com 2 laterais, e aí tu faz uma lembrança boa com relação ao Vitor Ferraz, que foram construtores também. Se a gente lembrar os bons times que o Grêmio montou, sobretudo em 16 e 17, o Grêmio tinha na figura dos laterais também construtores da jogada, com o Edilson, com o Léo Moura, e ontem teve isso com o Vitor Ferraz, fechando no meio campo, o Diogo Barbosa muitas vezes fechando como volante pela esquerda, montando esse sistema que foi um sistema vitorioso do Grêmio. A gente tem críticas a fazer? Tem críticas, eu não tenho dúvida. A crítica com relação ao Robinho, ela é pertinente. O Robinho está entregando menos, sim. Só que quando tu tem um jogador como o PP, as coisas começam a se abrir. Eu gostei do que eu vi. É ainda muito pequena a amostragem, porque o Grêmio tem 2 jogos muito complicados agora contra São Paulo e contra a equipe do Atlético Paranaense, mas a vitória ontem nos dá tranquilidade de poder imaginar, Meneghetti, que o Grêmio, pelo menos esse caminho de olhar para baixo, talvez a gente possa esquecer se fizer um bom resultado. Preocupação com a qual eu nunca tive, né? Eu sei disso, nunca tive essa preocupação. Eu sempre tenho. Quando eu estou ali, 14 jogos, 3 vitórias, eu tenho essa preocupação. O Grêmio ontem venceu, tem 2 jogos complicados agora, espero que repita a atuação e consiga vencer. Eu quero montar um pódio virtual aqui para colocar os 3 melhores colocados nessa partida do Grêmio. Para mim o melhor é o PP, ele vai lá, marca 2 gols, um primeiro de canhota, que não é tão fácil assim, porque tem muito jogador que não sabe bater de canhota incrivelmente no futebol profissional. E ele mostrou que sabe, o segundo de biquinho, depois de uma jogadaça maravilhosa, daqueles gols também para colocar no DVD, a bola fica quicando para cima e para baixo e os caras, e ele dá de biquinho, também não foi um gol fácil, mete no túnel do goleiro adversário. Então, o PP melhor em campo. O segundo... Bom goleiro, Diego Cavalieri. Bom goleiro. Já foi de seleção. Hoje não tá mais em baixa, né? O segundo melhor em campo e que ganhou a posição do Diego Souza, porque eu tô com o Bagé, o Diego Souza fez bobagem, vou falar na sequência, é o Maicon. O Grêmio é antes Maicon, pós Maicon. Tipo o Jesus Cristo do Grêmio, assim, porque é um negócio incrível. O Maicon, ele mudou o jeito do Grêmio jogar. Não adianta o Baldassi ficar ironizando, mas é a grande verdade. O Maicon em campo é uma coisa, sem o Maicon é outra. E às vezes a gente até fala assim, o Maicon não tá jogando bem, porque a gente se acostumou a ver o Maicon sendo aquele cara que joga futsal na grama. E em alguns momentos ele não consegue jogar. E quando o Maicon não joga, cara, vou dizer, o Maicon mal tem que ficar. Só que eu me convenci disso. Aí eu acho que é um problema pro Grêmio. É um problema, é a mesma relação do Internacional. A mesma relação do Inter. Em determinado momento, esses dias, levantou-se uma tese de que o Inter precisaria ter novamente o D'Alessandro no time, porque ele entra bem, ele é o melhor. E eu disse na época, se o Inter voltar a ser dependente do D'Alessandro e o D'Alessandro voltar a ser solução, tá tudo errado. Não, mas são e o diferentes. mesmo vale pro Maicon. Mas são diferentes. Mas o Maicon, a exemplo do Balato, D'Alessandro, ele joga 40 minutos, Tudo cara. bem, mas tu está comparando uma situação que hoje, para os 2 mecanismos distintos, já são completamente opostas. O D'Alessandro, toda vez que entra, ele tem entrando bem. A gente tem comentado aqui. Ele entra bem. Mas o Inter não depende do D'Alessandro. Hoje o Inter depende do Galhardo. Se o Dourado, pelo que entrou ontem eu até coloquei um negócio no Twitter, falando com o coração mesmo, porque a gente sabe a dificuldade que esse moleque está passando. E a gente sabe o quanto ele é gente boa, o quanto ele não é ostentação, ele não parece jogador de futebol, ele tem um pensamento diferente. E, inclusive, alguns torcedores do Grêmio, né, mas os caras devem ter uma vida triste, me criticaram muito, porque como eu sou gremista, eu não posso elogiar um menino que está passando por uma situação como a do Dourado. Se o Dourado entrar, o Inter passa de novo a ter o Dourado como protagonista, porque ele joga muito mais do que os outros da posição. O Maicon, hoje, o Grêmio não consegue andar quando o Maicon não está em campo. Mas isso é um problema. Pode ser um problema, mas o que eu estou dizendo é que hoje o Maicon para o Grêmio, ele é mais fundamental do que o D'Alessandro para o Inter. Pelo esquema de jogo.
Bom, mas só para eu terminar meu pódio aqui, o terceiro lugar é do Diego Souza, que estava gastando a bola até fazer a bobagem. Ele faz um primeiro gol de peixinho do Robinho, que eu concordo, foi o pior em campo pelo lado do Grêmio, mas que começa a jogada do cruzamento, o Alisson escora. Aliás, por favor, né, não contestem mais o Alisson, ele é titularíssimo desse time, pelo menos na minha visão. JB, o cara que deixa o clube na mão aos 7 minutos do segundo tempo não pode estar em pódio nenhum. Não, desculpa, e o Diego Souza marca um gol, mas ele marca um gol de cabeça e depois dá uma assistência também de futsal, porque ele escora dois aqui, ó, e gira pro PP. Uma Fez coisa a parede. que eu sonhava fazer em Capivari do Sul, mas nunca consegui, porque eu não sei. Não entendi como é que é o gesto aí que tu fez aí. Ele escorou que ele dois nunca aqui fez, e né? pá. Fica em pé, dá pra fazer em pé? Não, eu caio. Eu não sei fazer. Eu admito que eu não joguei nada, não sei jogar futebol na minha vida. Mas a real é que ele fez isso. E se ele fez isso, ele merecia estar. Ele ia ser até o melhor em campo. Só que aí fez bobagem. Eu tô com o Bagé, pelo amor de Deus. Não vamos discutir isso. Não é natural. Uma coisa é o seguinte: o cara criticar, foi disputar uma bola e aí deixou no tornozelo e tal. Não, cara. Ele meteu o pé na bunda do outro, parceiro.